O Mi 10 Ultra foi o celular mais avançado da Xiaomi lançado em 2020, mas o top de linha ficou restrito apenas ao mercado chinês. Agora em 2021 a fabricante decidiu lançar o sucessor de forma global e temos em mãos o aparelho que traz tudo o que a Xiaomi tem de mais avançado. Será que ele é muito superior ao Mi 11 tradicional? Supera os melhores celulares da Samsung e Apple? Vamos conferir. O design do Mi 11 Ultra foge do que já vimos em outros celulares da Xiaomi. Ele possui um bloco gigante para as câmeras na traseira que chama a atenção logo de cara. Além disso, há uma tela secundária que serve para apresentar informações ou ser usada para selfies. Entre as câmeras há uma com lente periscópica e o resultado disso tudo é que o bloco de câmeras é bastante saltado, ficando 3,7 mm acima do restante do corpo. O modelo anterior tinha design mais harmônico com um conjunto de câmera mais discreto. O novo pode acabar não agradando todo mundo, mas a verdade é que celulares avançados estão vindo com câmeras cada vez maiores. Esse é o caso do S21 Ultra, que também traz um bloco gigante para as câmeras, mas a Samsung se esforçou para integrar o conjunto à moldura do aparelho e as lentes não ficam tão saltadas. E enquanto a coreana e a Apple apostam em celulares com traseira de vidro, a Xiaomi investiu em acabamento de cerâmica no Mi 11 Ultra, tanto na opção branca quanto na preta. Sem falar que este é um dos poucos da marca com certificação IP68. Olhando de frente não vemos diferença para o Mi 11 tradicional. Temos o mesmo tamanho de tela com bordas curvas nas laterais e proteção Gorilla Glass Victus. Há leitor biométrico sobre o display, sendo do tipo óptico e que responde rapidamente ao reconhecimento da digital. As laterais são de metal e possuem tonalidade clara na versão branca e tom mais escuro no modelo preto. Ao olhar para a parte inferior do Mi 11 Ultra encontrará a gaveta do SIM card com suporte a 2 chips, mas nada de microSD. Ao lado temos a porta USB-C, microfone e um dos alto-falantes. No topo há outro alto-falante, um segundo microfone e o emissor de infravermelho. Na lateral direita encontramos o botão de energia e de controle de volume. A tela principal possui 6,8 polegadas, resolução Quad HD com painel AMOLED de 120 Hz com suporte HDR10 Plus e Dolby Vision, além de ser capaz de reproduzir 1 bilhão de cores. A tela alcança brilho muito forte e possui excelente calibração que beira a perfeição. E como estamos falando de um painel AMOLED, o contraste é impecável com amplo ângulo de visão. É possível travar a tela em 60 Hz ou deixar no modo automático que vai de 30 a 120 Hz, a depender do tipo de conteúdo. As animações do sistema fluem a 120 fps e aplicativos nativos tendem a permanecer a 60 fps para economizar a bateria. Isso também ajuda em jogos, mas o painel não traz benefícios extras como menor latência vista em celulares do tipo gamer como o ROG Phone. A tela secundária foi herdada da Mi Band 5 e tem 1,1 polegada com baixa resolução. É um painel AMOLED simples e que está ali para ser usado como apoio e não entrega a mesma qualidade da tela principal. Os alto-falantes do Mi 11 Ultra ostentam a grife Harman Kardon e entregam alta potência sonora com um som mais equilibrado do que vimos no Mi 11 e Mi 10 Ultra. Há graves mais presentes, agudos mais nítidos e vocais agradáveis que não distorcem no máximo. A experiência sonora não fica devendo para os melhores da Samsung e Apple. Não há entrada padrão para fone de ouvido, mas a Xiaomi manda um adaptador de USB-C para P2, o que é raro de se ver esses dias. Tá no meu mundo. O Mi 11 Ultra vem com o mesmo Snapdragon 888 presente no Mi 11 tradicional. Este modelo que testamos conta com 12 GB de RAM e não chegou a surpreender em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, ao empatar com o Mi 10 Ultra com Snapdragon 865. Ele também ficou abaixo do Galaxy S21 Ultra com Exynos 2100 e muito abaixo do iPhone 12 Pro Max. Em benchmarks a história já muda, o que mostra que o aparelho tem grande poder de fogo, mas a MIUI não sabe tirar proveito disso. Ele conquistou quase 670 mil pontos e ficou acima dos seus rivais no Antutu. Todos os jogos que testamos rodaram na qualidade gráfica máxima com ótima fluidez. No Cover Fire, Mortal Kombat e Mario Kart tivemos média de 120 fps. No PUBG, COD Mobile, Subway Surfers, Genshin Impact e Asphalt 9 conseguimos média de 60 fps. Já falamos de autonomia, mas antes um recado rápido. O Tudo Celular está próximo do 1º milhão de seguidores aqui no YouTube. Então se você ainda não é inscrito, nos dê essa ajuda clicando no botão aí abaixo. Beleza? Bom, continuando, a bateria agora conta com 5.000 mAh, sendo mais do que temos no Mi 11 e Mi 10 Ultra, mas não tanto quanto alguns modelos intermediários da Xiaomi. A autonomia também não empolga e o Mi 11 Ultra rendeu 18 horas em nosso teste padronizado, ficando bem abaixo do rival da Samsung que possui o mesmo tamanho de bateria. Lembrando que o teste foi realizado com a tela em 60 Hz, como vem por padrão. Ao mudar para o modo 120 Hz, a bateria vai durar ainda menos.
O modo noturno pode ajudar a tela AMOLED a comer menos energia, mas não espere um ganho notável em autonomia. A Xiaomi manda um carregador de 67 watts na caixa que carrega a bateria em 44 minutos. É um bom tempo, mas ficou abaixo do antecessor que ia de 0 a 100% em apenas meia hora. De qualquer forma, com uma carga rápida de 15 minutos terá quase metade da bateria recuperada, chegando a 76% com 30 minutos na tomada. O Mi 11 Ultra vem com Android 11 e interface MIUI 12.5. Ele possui todos os recursos que encontrará em lançamentos recentes da Xiaomi com o mesmo software. Mas aqui temos alguns extras voltados para a tela secundária. O Always On Display está disponível em ambas as telas. Com a principal é possível ter efeito de luz na parte curva do vidro, como tínhamos antigamente na linha Galaxy. Já com a tela secundária, também é possível customizar o relógio e as notificações exibidas, sendo possível até inserir uma mensagem motivacional para ser exibida sempre que tocar 2 vezes na pequena tela. É possível escolher quanto tempo a tela secundária deve permanecer acesa, indo de 10 a 30 segundos. Você pode optar pelo relógio na vertical ou horizontal, assim como customizar o tema com uma única cor ou gerar um efeito degradê. Também é possível escolher uma imagem para ser exibida e quais informações serão mostradas, como a carga da bateria. O maior benefício da segunda tela é permitir usar o conjunto de câmeras traseiro para selfies. O pequeno display tem suas limitações e pode ser estranho de usar às vezes, mas é um extra bacana. A limitação fica por conta de ele só funcionar no modo foto, não sendo possível usar em vídeos ou modo retrato. Por fim, outro extra interessante é o medidor de batimentos integrado ao leitor biométrico na tela. Basta ativar o recurso e deixar o dedo no local por 15 segundos para a medição ser concluída. O Mi 10 Ultra nos conquistou por suas boas câmeras e o Mi 11 Ultra já chegou ao mercado, ocupando o topo no ranking do aclamado DxOMark. Será que a câmera do novo é isso tudo mesmo? Ele estreia o recém-lançado sensor GN2 da Samsung com resolução máxima de 50 megapixels. Não se deixe enganar por números. Este sensor é maior do que o de 108 megapixels presente no Galaxy S21 Ultra e vários outros celulares. Completando o conjunto, temos lente de 8 elementos com alcance focal de 24mm, o que na teoria indica ser um dos celulares mais avançados em câmera. Na prática, temos ótimas fotos com imagens bem detalhadas, cores próximas da realidade e nada de ruídos em cenários com boa luz. Por padrão, ele comprime 4 pixels em 1, mas é possível usar a resolução máxima. Você ganha um pouco mais de nitidez, mas fica com HDR mais limitado, o que pode acabar não compensando. Fotografar à noite é uma tarefa fácil para o Mi 11 Ultra, com fotos limpas e pouquíssimos ruídos. A Ultra-Wide mostra uma boa evolução comparado ao antecessor e apresenta pouca perda de qualidade quando comparamos com as fotos registradas com a câmera principal. Os detalhes são abundantes, há poucos ruídos e o alcance dinâmico não é comprometido. Comparado ao iPhone 12 Pro Max, temos melhores fotos no modelo da Xiaomi. O seu ponto fraco fica para cenários noturnos ao sofrer com pontos luminosos e apresentar aberração cromática. A teleobjetiva tem lente periscópica com zoom de 5 vezes, sendo a mesma do modelo anterior. Por mais que não vejamos uma evolução na qualidade das fotos, ainda temos imagens detalhadas e com pouca perda comparada às imagens registradas com a principal. É possível ir mais longe que o iPhone sem perder qualidade nas fotos. A Ultra-Wide possui foco automático e pode ser usada para macros. E mesmo que não tenhamos uma dedicada para desfoque, o Mi 11 Ultra consegue usar a secundária para gerar o modo retrato com efeito convincente e com poucos erros. Selfies de dia apresentam um bom tom de pele e nível de detalhes na medida, apesar de não chegar ao nível do iPhone 12 Pro Max. Porém, não é todo mundo que curte o tom bronzeado gerado pelo celular da Apple. À noite é que a situação complica e temos uma queda acentuada na qualidade, especialmente no contraste. O modo retrato funciona bem com a frontal. A filmadora do Mi 11 Ultra é capaz de gravar vídeos na resolução 8K a no máximo 24 fps. Se preferir maior fluidez, também é possível gravar em 4K 60 fps. Há estabilização eletrônica em todas as câmeras e resoluções. Ele consegue reduzir bastante os tremidos, mas o foco poderia ser mais ágil para um aparelho desse porte. A frontal filma apenas em Full HD, como é padrão dos celulares da Xiaomi. A captura de áudio é nítida e apresenta poucos ruídos de vento. Por fim, há modo multicâmera que permite usar 2 câmeras ao mesmo tempo, seja do trio traseiro ou em conjunto com a frontal. O maior rival do Mi 11 Ultra é o Galaxy S21 Ultra. O modelo da Samsung entrega qualidade próxima em vídeos e fotos, porém é mais ágil no multitarefas e sua bateria rende mais. Por outro lado, o da Xiaomi recarrega muito mais rápido. Em termos de software e atualizações do sistema, o Galaxy sai na frente. Comparado ao iPhone 12 Pro Max, temos uma diferença ainda maior no desempenho multitarefas, mas o da Xiaomi vence em jogos ao rodar alguns títulos a 120 fps, enquanto o da Apple fica limitado a 60 fps por falta de tela de 120 Hz. Em bateria temos pequena vantagem para o da maçã, mas ele passa muito mais tempo na tomada. O Mi 11 Ultra não é muito superior em desempenho comparado ao Mi 11 e sua bateria dura um pouco mais.
O ganho mesmo fica nas câmeras e na tela secundária, que dá maior flexibilidade. O Mi 11 Ultra realmente entrega a melhor experiência dentre o vasto portfólio da Xiaomi. É um aparelho completo com corpo de metal com cerâmica, traz certificação IP68, tem a bela tela AMOLED de 120 Hz, som estéreo potente, ótimo desempenho em jogos e câmeras muito boas, só poderia ter melhor autonomia de bateria, mas o tempo de recarga curto acaba amenizando o problema. A diferença é grande no preço para o Mi 11 tradicional e para muitos pode acabar não compensando. Mas se você busca uma forte alternativa ao Galaxy S21 Ultra ou iPhone 12 Pro Max, então é o Mi 11 Ultra que deve escolher. E para conferir as melhores ofertas para os celulares citados nesta análise é só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar se você concorda com o Mi 11 Ultra no trono do melhor câmera fone do mercado. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.